aqui, ó. Você vai atrapalhar ela, como ela já disse. Nossa, vai atrapalhar. Agora vai. Agora sim. Achei que fosse eu Então, vamos lá. Boa tarde para todos vocês. Boa tarde. Eu sou o estagiário da Glaucia chamado King. Espero que vocês não confundam com os outros. Tem outros, não tem? Vocês não conheciam? Ah, não, com esse nome eles espero que... Gente, perfeito. Graças à generosidade da Glaucia, estou treinando pela minha terceira vez no mesmo dia a essa aula. E vocês são minhas cobaias da versão final. Não, terceira versão, não necessariamente melhor. Eu estou mais cansado, pode não sair melhor. É de um assunto que vai cair na prova de vocês. Se tivesse simulado, cairia no simulado de vocês. É muito importante para a vida. Caiu no Enem, caiu em muitos lugares. Um dia vocês vão fazer Enem, vão fazer vestibular. É o seguinte, vou dar continuação ao assunto estática. Vocês já tiveram a iniciação disso aqui? Introdução disso? Com a Glaucia? Tem gente que talvez nem sabia que já teve exercício de estática, mas já caiu no simulado de vocês do semestre anterior de Leis de Newton. Não significa que vocês fizeram. Já viram um na vida. Seguinte, ó, é uma parte, estática é uma parte da mecânica que estuda outra coisa. Dinâmica, que era o assunto anterior que vocês viam os corpos receberem uma força e acelerar para alguma direção. Por exemplo, esse controle doido. Se eu aplico uma força nele, ele provavelmente pode ganhar uma aceleração. Aqui, o foco não é aceleração. Por quê? Por causa que o nome da matéria é estática. Não só isso. É sinal que em algum ponto da figura, pelo menos em algum ponto, pode ser mais de um ponto, tá preso, não vai se mexer. Algum lugar da figura não vai se mexer. E qual é a graça de mexer com um cara que não vai se mexer? Aí que tá. Existem dois tipos de corpos. Os dois tipos de corpos são ponto material e corpo extenso. Alguém já ouviu falar da definição dos dois? Então vou explicar para vocês. Ponto material, prestem atenção no meu ponto. Desenhei para vocês antes de vir. Esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui, eu fiz em versão zoom, mas para você deveria ser um pontico de nada, que o tamanho dele não interessa para nenhum resultado da conta. Então, essa é a mentalidade. Ponto material é um cara tão pequeno, mas tão pequeno, é um ponto, que o tamanho dele não interessa para o resultado da conta. Todos os exercícios que vocês fizeram até hoje na vida de vocês era ponto material. Um carro se move com não sei o que lá. Alguém falou o tamanho do carro? Não. Se fosse um trem com vários vagões, daí tinha que considerar. Mas um exercício de bloquinho. Alguém falava o tamanho do bloco? Não. Você não precisa dele para acertar o seu exercício de bloco. Precisa? Demorou. Então, ó, 99% do que você já viu até hoje era ponto material. O tamanho dele não importa. O que acontece quando a gente aplica forças nesse ponto aqui? Se eu só aplico uma força nele, para onde você acha que ele vai acontecer com ele? Ótimo, vai se mexer. O problema é que existe um novo tipo de corpo. Esse corpo se chama corpo extenso. Quando o corpo é extenso, daí tem uma diferença. Ó. Qual a diferença? Alguém tem ideia? As forças não necessariamente vão fazer o cara sair do lugar, sabe? A força pode fazer o cara, por exemplo, observe esse meu desenho. Esse meu desenho aqui é uma ferramenta e um parafuso. Já está encaixado aqui, beleza? Dependendo da onde eu aplicar a força, essa ferramenta aqui pode nem sair do lugar ou pode girar, beleza? Então, qual que é a diferença? No corpo extenso, apareceu um negócio. Ele pode girar.
Ele talvez gire. Talvez. A diferença é que agora talvez ele gire. Quando o cara é um pontico de nada, ele não gira. Não tem essa. Ele só vai para um lugar para o outro com a ação das forças. Então, ó, a diferença é num corpo extenso, que é provavelmente todos os casos de estática que vocês vão ver, a menos os que já caíram no simulado de vocês. Ó, estática do ponto material vocês já viram, já caiu até em simulado do terceiro bimestre para vocês. Estática do corpo extenso é o que a gente vai ver agora. Caras mais compridos que talvez girem. Então, ó, ele talvez gire. Por que eu falei talvez? Porque não importa. Não é porque eu faço uma força que necessariamente ele vai girar. Vou desenhar aqui uma versão zoom da chave. E o parafuso. Esse parafuso está preso num buraco, beleza? Seguinte, se eu fizer uma força aqui, ó. Pra cá. Pra cá. Soquinho, ó. Fiz uma força F pra cá, ó. Essa força F faz a ferramenta girar? Demorou. E se eu aumentar a força, faz o cara girar? Vocês estão acertando bem. Estão acertando bem. Certíssimo. Não vai fazer girar. Não é porque eu estou fazendo o triplo da força agora. Não, cara. Dependendo da onde você pegar, não vai girar nunca. Aí se eu fizer aqui, a mesma força, ele vai ajudar a girar? Então, não depende só da intensidade. Percebe que se eu mudar a intensidade, talvez ele giraria mais forte ou não. Mas também depende da onde ele pega. Aonde ele pegar, pode ser que não gire ou pode ser que gire. Então, esse aqui é um F1 e F2. Só para a diferença. Então é o seguinte, ó. A diferença é que talvez ele gire. O que eu escrevi para cá? Ah, é o seguinte. O que faz o corpo girar? Talvez você se pergunte, né? O que faz o corpo girar? Porque já que eu falei, né? O que faz o corpo girar? Alguém tem ideia do nome desse negócio que faz o corpo girar? Seguinte, a gente chama de torque ou momento de uma força. São sinônimos. Os dois são a mesma coisa. Você pode achar em livros de um jeito, na aula da Glaucia de outro jeito, mas são a mesma coisa. São sinônimos, é bom saber. O negócio que pode fazer o cara girar ou não se chama torque, ou momento de uma força. Ah, o que é isso? Acabei de falar, mas vamos lá. O que é o torque, ou momento de uma força? Por definição escrita, vai. Capacidade. Ou não, de uma. Gente, a gente já sabe. Que só gente. Capacidade de uma força de fazer o corpo girar. Momento de uma força ou torque é capacidade de uma força de fazer um corpo girar. Então, seguinte, volte para cá. Meu desenho inicial aqui, ó. Tem uma força 1 e uma força 2. Estão de olho nelas aqui? Qual das duas tem maior capacidade de fazer o corpo girar? F2. Está unânime? Então, beleza. O F1, se você fizesse, ó, momento da força 1. Essa aqui tem capacidade de fazer o corpo girar? Não. Momento da força 1 você já adivinhou, é 0. Fechou. Aí o momento da força 2. Em números não dá pra fazer com os dados que eu botei. Mas você tem certeza que o momento da força 2 é diferente de 0. É um número, porque tem capacidade de fazer ele girar, beleza? Ele existe. Aqui não existe.
Esse F1 não ajuda, em hipótese alguma, a fazer o cara girar. Dúvida até aqui? Então, toda força que tem capacidade de fazer o corpo girar ou não, se tiver capacidade de fazer o corpo girar, a gente diz que ele tem momento. Ele produz um momento, essa força, né? Essa força pode ser calculada. Ó. Como calcula? Porque é assim que cai na sua prova, né? Calcula aí. Então isso é importante. Ó. Momento de uma força. Calcular por força vezes B. Eu não falei que é B. Alguém tem ideia do que é B? Alguém sabe o que é F? F é força, ó. Ajudei vocês. E o que é B? Braço. Vocês já viram em algum lugar, cara? Já. Ah, no cursinho? Não. Ah, é a hora de passar agora, hein? Braço de alavanca, o nome completo, nome e sobrenome. Braço de alavanca. Mas se só braço já dá pra descobrir quem que é o cara. Ó. Seguinte, ó. Força. Qual você acha que é a unidade? Newton, tá certo. Que braço, você nem sabe o que é o braço. O que é um braço, na sua opinião? Posso usar? Não, calma aí. Braço de alavanca seria distância da onde a força toca no objeto até o eixo, a reta que passa pelo eixo fixo. Então, braço de alavanca é uma distância da onde a força toca até o eixo que passa pelo ponto fixo. Uma reta imaginária que passa pelo ponto fixo. Então é o seguinte, ó. Se é uma distância, qual que você acha que é a unidade? Acertou. Acertaram de novo. Se você está pegando um negócio em newtons e multiplicando por um negócio em metros, qual você acha que é a unidade do momento de uma força? Newton vezes metro. Enfim, é isso mesmo. É a unidade do momento de uma força é Newton vezes metro. Resposta final, alguma coisa em Newton vezes metro. Beleza? Não pode confundir. Não, um é Newton, outro é metro, um vezes outro é Newton vezes metro. O problema é o seguinte, ó. Como calcular o braço? Esse aqui é o que todo mundo tropeça. Então vamos por partes. Pode pagar assim? Vamos lá, deixa eu ver. Oi. Braço é distância do ponto onde a força tocou o objeto, do pontinho ali, até o eixo, a reta imaginária que passa pelo eixo do ponto fixo. Isso, o parafuso é o fixo desse desenho aqui. Então você imagina a distância até essa reta imaginária. Imagina. Vamos lá, vou fazer uma versão zoom para vocês enxergarem melhor. Uma versão zoom. Chave inglesa. Aqui, ó, fiz uma versão zoom para vocês enxergarem com mais clareza. Até quem senta no fundo, beleza? Até quem esqueceu o óculos. Vamos lá. Então vamos lá. Imagina. Seguinte, ó. Qual parte desse objeto, na sua opinião, é o cara fixo? Eu acho que é o prédio. Acertou. Eu estou errado. Acertou. Eu estou branco. Mandou bem, mandou bem. Esse é o ponto fixo aqui, ó. O parafuso. Seguinte, se você aplicar uma força, como eu fiz ali, por exemplo, aqui. Ó, aqui eu vou aplicar um F1.
Aqui, vou aplicar um F2. Aqui, vou aplicar um F3. Aqui vou aplicar um F4. Vou botar de força e dizer o seguinte, vamos lá. Ó. Mais um? Você quer mais um? Ah, tadinho. Vixe, por que você pediu mais uma? Que bosta. F5, vai, vamos lá. Vamos pelos mais fáceis primeiro e talvez vocês matem esse cara difícil. Adorei. Seguinte, ó. Batendo o olho, você pode me dizer se alguma dessas forças não tem chance nenhuma de fazer a ferramenta girar? F3 e F4, ó. Se você empurra aqui, ó, a ferramenta não gira. A ferramenta continua quietinha aqui. A força nesse ponto aqui não faz o cara tentar girar ou não. Então, você pode deduzir que momento da força 3 é 0. Deduziu. E o F4 vocês mataram anteriormente ali no menorzinho, ó. Momento da força 4 também é 0, porque uma força nesse sentido aqui não vai tentar fazer o cara girar. Mas você sabe intuitivamente, e se fosse botar na conta? Aí, cadê o braço? Qual que é o braço? Eu quero que você me prove na fórmula. A força não é 0. Ó, a fórmula não é força vezes braço? A força existe, ela não é 0. Então, o que precisa ser 0 para o momento ser 0? O braço, mas como desenha? Cadê o braço? Não desenho. Seguinte, ó. Esse pontinho aqui, ó. Imagine o eixo dele. Imagina essa reta imaginária aqui passando pelo eixo fixo. Tá vendo essa reta imaginária aqui? Pontilhado de branco? Sim. Vamos lá, ó. Para onde está apontando o F3? Vertical para cima? E onde está a direção dessa reta aqui? Vertical para cima também. Qual que é a distância entre esses dois caras? Eles não estão no mesmo lugar? Estão passando pela mesma linha? Se estão passando pela mesma linha, a distância do braço é 0. Então você vai fazer uma força vezes 0. Momento deu 0. Beleza? Porque passou pela própria linha, não tem distância. Aqui, ó. Passou pelo próprio eixo do cara fixo. E esse cara tá. Você vai achar que. Ah, tem uma distância grande aqui. Por que deu 0 também? Calma. Imagine uma reta imaginária aqui, ó. Isso! Também passando pelo eixo aqui, ó. Qual é a distância dessa reta para essa outra reta imaginária aqui? 0. Ela está exatamente em cima da mesma linha. Então, esse braço aqui também é 0. Então, o momento dele vai ser 0. Essa é a prova matemática, que é muito mais difícil de imaginar. Muito difícil de imaginar. Porém, agora eu vou facilitar a vida para vocês. F2. Você consegue imaginar a distância dele até o eixo fixo? Não? Ó, o F2 está aqui. O eixo fixo está ali, ó. Aqui tem uma distância. Essa distância seria o braço do momento da força 2. É a distância até essa reta aqui, ó. Tem uma distância, você vai estar lá fácil para você em metros ou centímetros. Você converte, não tem problema. E aqui do F1, você consegue enxergar a distância dele até o ponto fixo? A reta que passa pelo eixo fixo. Daqui até essa reta aqui, tem uma outra distância. Essa distância a gente chama de braço, ó. Chama de braço 1, B1. Esse aqui eu vou chamar de braço 2, porque é da força 2. Então, perceba. Braço é a distância do ponto em que a força toca até a reta imaginária que passa pelo eixo fixo. Então, esse cara já está exatamente em cima da linha. Os dois estão ocupando o mesmo espaço. Não tem braço aqui, ó. Estão no mesmo lugar. Não tem distância entre eles. Aqui tem, ó.
Aqui tem uma reta imaginária, aqui tem outra, tem uma distância entre as duas. Esse é o braço. Certo? E esse cara aqui, ó, F5, que é o mais difícil de todos. Tem que decompor. É um jeito, perfeito. Se você decompor, vou até pegar uma outra cor. É um jeito. Então, você só tem